verso de número 9. Esse é o texto que nós estamos estudando desde domingo passado. Dividi esse sermão em duas partes. Primeiro, nós aprendemos no domingo passado acerca de ser um pacificador, necessariamente, do que não significa ser um pacificador. E hoje nós vamos continuar e finalizar, com a graça de Deus, esse sermão que foi iniciado aí no domingo passado. Diz assim a palavra do nosso Deus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Você pode ler comigo mais uma vez? Vamos lá, todos juntos em alta voz. Bem-aventurados, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Que assim possa ser na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Irmãos, vamos lá, hoje nós vamos continuar então estudando sobre esse texto, e se Deus quiser assim, finalizar esse sermão que começamos no domingo passado, e ver o que o Senhor tem a nos ensinar ainda hoje, através desse mesmo texto. Eu quero dar tão somente uma retrospectiva para você que acompanhou o domingo passado, ou para você também que não acompanhou. O que nós aprendemos no domingo passado? Aprendemos necessariamente, nós respondemos uma pergunta: o que não significa ser um pacificador? Nós começamos ensinando ou aprendendo isso, e sobre três respostas. Primeiro, não ser um pacificador, ou ser um pacificador, não é ausentar-se de conflito. Tem muita gente que tem isso em mente: não, eu exerço a paz quando eu fujo, quando eu me esquivo de um conflito. Você aprendeu domingo passado que isso não significa levar a paz. Você pode até fugir de um conflito, evitar, mas isso não significa que você está levando a paz. Segundo, nós aprendemos que não é dar trégua. Às vezes nós estamos diante de um conflito, de uma discussão, e nós tão somente damos uma trégua. Você aprendeu que sim, em alguns momentos isso até é necessário, mas você aprendeu também que aquele conflito não pode ficar tão somente sobre essa trégua. É preciso que haja paz, é preciso que se estabeleça a paz, e a paz ela só é estabelecida quando de fato e de verdade o conflito ele é finalizado, ele é resolvido. Então, dar trégua não significa ser um pacificador. E por fim nós aprendemos que não é buscar a paz a qualquer custo. Irmãos, isso aqui é de extrema importância, e você viu que eu gastei a 80% da mensagem explicando isso para você, que ser um pacificador não significa buscar a paz a qualquer custo. Não vou me delongar, está lá no YouTube, você pode acompanhar ou rever essa mensagem, assistir, para que assim você possa entender o que não significa ser um pacificador. Irmãos, então, hoje eu quero trazer para você, responder duas perguntas: o que significa ser um pacificador à luz da palavra de Deus, à luz das próprias palavras de Jesus, e também o que é essa bênção, essa promessa de ser chamado filho de Deus. Hoje o nosso estudo vai girar em torno destas duas questões. E antes disso, uma única consideração que eu gostaria de fazer com você nessa noite. Preste atenção nisso, irmãos. Nunca houve tanta necessidade de alguém primeiro viver as outras bem-aventuranças, ou as bem-aventuranças anteriores, irmãos, do que aquele que deseja ser um pacificador. Pastor, eu quero ser um pacificador à luz da palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, é necessário que você esteja vivendo tudo aquilo que você já aprendeu deste púlpito, especialmente acerca das bem-aventuranças. Ou seja, se você não estiver vivendo
as outras bem-aventuranças, as bem-aventuranças anteriores, meu irmão, com todo amor, mas com muita verdade eu digo para você, você jamais conseguirá ser um pacificador. Deixa eu dizer isso de uma forma mais clara. Veja bem, se você primeiro não for um pobre em espírito, se primeiro você não se quebrantar, não chorar por causa do pecado, se você não for um manso à luz da palavra de Deus, se dentro de você não tiver aquela sede, aquela fome da justiça de Deus, se você não exercer a misericórdia, e se você não estiver andando em pureza de vida, tudo isso você já aprendeu. Se você não viver desta forma, meu irmão, você não vai conseguir ser um pacificador, porque você já aprendeu, para você viver a próxima bem-aventurança, necessariamente, primeiro você já teria que estar vivendo a anterior, e assim não é diferente, e esta bem-aventurança, necessariamente, ela está ligada com todas as outras anteriores, você vai percebendo isso através da exposição da palavra de Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos ver o que significa ser um pacificador, de acordo com o nosso Mestre Jesus, e no final vamos ver o que é essa promessa que está sobre aqueles que são pacificadores. Vamos lá, primeiro, o que é ser um pacificador? Irmão, a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus é o Deus da paz, como está em Filipenses capítulo 4, verso de número 9, e é exatamente por isso, irmãos, que se nós somos realmente filhos de Deus, certamente nós precisamos mostrar essa nossa filiação, exercendo a pacificação por onde quer que nós andemos, mas que fique bem claro, você precisa estar observando tudo aquilo que nós falamos no domingo passado, a respeito da pacificação. Ser um pacificador não é exercer a paz ou buscar a paz a qualquer custo, mas irmãos, para eu e você que somos filhos de Deus, eu e você nós precisamos mostrar essa filiação, levando a paz, sendo um pacificador e observando primeiro tudo aquilo que nós já aprendemos. Primeiro, ser um pacificador é aquele que tem uma visão realista de si mesmo. Veja bem, você vai perceber que levar a paz se trata de algo muito mais profundo, e como nós já aprendemos, necessariamente de algo interior. Que algo interior é essa? Primeiro, o pacificador é aquele que tem uma visão realista de si mesmo. Irmãos, tudo que nós falamos no domingo passado, sobre o que não significa ser um pacificador, mostra exatamente o contrário disso, porque sempre que você negligencia a paz, fugindo do conflito, dando tão somente uma trégua, sempre quando você foge, negligencia a pacificação, abandonando a verdade bíblica, abandonando a pureza de vida e também abandonando a sã doutrina, achando que isso é estabelecer a paz, meu irmão, na verdade você apenas está mostrando que você se vê de forma superior a tudo isso. Quando eu negligencio a pacificação e faço isso em detrimento da verdade bíblica, da pureza de vida, faço isso fugindo dos conflitos, ou tão somente colocando uma pedra em cima dele e não resolvendo, com esse tipo de atitude, nós estamos mostrando que eu me vejo superior a todas estas coisas. Irmãos, se achar superior a tudo e a todos, não é ter uma visão realista de si mesmo, mas como disse, é exatamente o contrário disso, e essa visão de si mesmo, ela vai se mostrar na hora de você querer resolver um conflito, querer resolver algo que está trazendo
briga, trazendo discórdia. Veja bem, você até em muitas ocasiões quer resolver o conflito, mas por causa da visão equivocada de si mesmo, você talvez ou certamente acha que aquilo que você pensa é superior. Eu quero resolver um conflito com o meu irmão, com a minha família, mas você vai com o entendimento que aquilo que você pensa sobre o assunto é superior aos demais pensamentos. Você acha que a sua situação, ela é superior, você acha que a sua vontade é superior à dos demais, você acha que o seu entendimento de mundo, a sua visão de mundo está acima de todas as outras, ou de todos os outros entendimentos. Irmãos, isso é muito perigoso, porque esse tipo de atitude, de pensamento, ele só mostra uma visão completamente errada de si mesmo. Quando eu acho que eu estou acima de todas as outras pessoas, necessariamente aquelas que estão envolvidas em um conflito, irmãos, eu só estou mostrando com esse tipo de pensamento que eu tenho uma visão totalmente errada de mim mesmo, porque um pacificador, ouça, ele nunca vai achar que a sua situação é superior à dos outros, ou é maior, ou ela é mais necessária do que a dos demais. Um pacificador nunca vai, em primeiro lugar, resolver um conflito à luz da sua própria situação, ou à luz tão somente da sua situação. Ou seja, irmãos, sempre que haver um conflito, ou sempre que existir a necessidade da pacificação, o pacificador, ele vai sempre olhar a situação como um todo, e não tão somente à luz do seu entendimento, ou à luz da sua própria necessidade, para aí sim procurar resolver aquela situação. Irmãos, é algo curioso, quando nós olhamos para as tentativas de resolução de conflitos, e eu gostaria de indicar um livro para você, até o irmão Jobson, não sei se você está aí, meu irmão, ele leu esse livro emprestado, e esse livro diz, ele traz como título, a resolução de conflitos à luz da Bíblia. Esse livro é muito bom, é um livro bem fininho, e você vai aprender muito como resolver os seus conflitos à luz da própria palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para as tentativas de resolver conflitos, aqueles que chegam até nós, até o nosso conhecimento, ou até aqueles que são clamados, aqueles que pedem para você ajudar a resolver, meu irmão, me ajude a resolver esse conflito, e quando você vai ouvir a pessoa, irmãos, quase sempre, aquilo que você ouve, na verdade não é a tentativa de resolver o problema, aquilo que você ouve, você vai perceber isso, é na verdade uma autojustificação, ou é na verdade alguém colocando diante de você a sua situação, o seu lado da história, e nunca a situação como um todo. Então existem aqueles que acham que as coisas sempre giram e sempre têm que ser olhadas através dele mesmo, ou seja, aquelas pessoas que acham que as coisas sempre são sobre eles, ou que a situação gira em torno deles. Eles acham que se ficou resolvido para eles, então a situação ficou resolvida. Mas irmãos, isso não é verdade. Essa é uma tendência muito natural, mas eu quero dizer algo para você, quando eu digo que esse tipo de comportamento, esse tipo de visão equivocada, é algo natural do ser humano, eu não digo isso para que você se conforme com isso, achando que porque é natural, então está tudo bem, mas sim, irmãos, é algo natural,
é uma tendência pecaminosa, é uma tendência maligna, é uma tendência que não vem do Criador, ou não vem de alguém que é um pacificador à luz da palavra de Deus. Mas, irmãos, a vida do ser humano, quando nós olhamos como um todo, nós percebemos que ela gira em torno de alguém ver primeiramente, ou até mesmo tão somente, o seu lado, a sua necessidade, o seu ponto de vista, e ela então tenta resolver os seus conflitos com esse entendimento, colocando tudo isso sobre a mesa. E algumas perguntas nós fazemos quando nós estamos prestes ou tentando resolver um conflito. Nós pensamos em algumas coisas. Veja bem, que reação essa situação vai causar em mim? O que é que eu tenho a ver com isso? O que isso significa para mim? O que é que eu posso ganhar com isso? O que é que eu posso perder com isso? Será que eu estou sendo tratado de forma digna dentro dessa situação? E quando eu digo tratar de forma digna, quase nunca é dignidade à luz da palavra de Deus, mas quando eu digo assim, será que eu estou sendo tratado de forma digna? Irmãos, sempre eu estou pensando que dignidade é aquilo que eu entendo. Ou seja, será que eu estou sendo tratado dentro dessa situação da forma que eu quero ser tratado? E muitas vezes nós nos fazemos esse tipo de pergunta: será que os meus direitos estão sendo observados? Irmãos, você percebe o que está na mente do ser humano? Você percebe o que está no coração do ser humano? Ou seja, sempre o eu vem em primeiro lugar ao olharmos para alguma situação. Irmãos, principalmente há uma situação que precisa ser resolvida. Se você for honesto, você vai perceber que na maioria das vezes que você tentou resolver um conflito, você foi com a sua verdade, com a sua razão. Pastor, mas é isso que eu fiz, é isso que eu procurei fazer, e nunca você vai olhar e dizer o lado da outra pessoa. Se nós formos honestos, irmãos, nós vamos confessar isso. E diz a palavra de Deus que ser um pacificador, como eu disse, à luz de todas as outras bem-aventuranças, é ir para a resolução de um conflito, tendo uma visão realista de si mesmo. E eu mostro para você que visão é esta. Veja bem, qual é o problema de tudo isso? Quando você vai resolver um conflito com esse tipo de entendimento, de visão, de armas, o problema, meus irmãos, é que todos os envolvidos estão pensando exatamente da mesma forma. O problema de você ir resolver um conflito com esse entendimento é que não só você está com esses pensamentos, com essas atitudes, mas, irmãos, todos os demais estão pensando a mesma coisa. Que coisa é essa? Estão pensando em si mesmo. Aí eu pergunto para você, diante de tudo isso, você entende por que é tão difícil levar a paz a uma situação conflitosa? Você entende o motivo porque talvez em um conflito familiar, talvez em um conflito dentro da própria igreja, um conflito no trabalho, enfim, você percebe por que existe a grande dificuldade de se exercer a paz? Porque certamente todos os envolvidos vão para a resolução daquele conflito, querendo resolver tão somente para o seu lado. Irmãos, isso é algo muito ruim, e ser um pacificador é agir de forma totalmente contrária a isso, é ter uma visão realista de si mesmo. Ou seja, é difícil, irmãos, porque no momento em que
eu começo a pensar dessa forma, eu vou resolver o conflito para mim, pensando em mim, não olhando a situação do outro. Então, irmãos, nasce a necessidade de se entrar em guerra. Por quê? Porque o que está em jogo é a minha vontade, o que está em jogo é o meu desejo, o que está em jogo é a minha situação, o que está em jogo é a minha situação. Se o outro não ver a minha situação, então automaticamente nasce dentro de mim uma vontade, uma necessidade de entrar em guerra. Isso é muito perigoso. É por isso, irmãos, que a maioria dos conflitos, e se de novo você for honesto, você vai perceber que eles não foram de fato resolvidos, eles foram esquecidos, eles foram abandonados, eles foram deixados de lado. Mas quando você vai olhar para o seu coração, como nós dissemos aqui a respeito dos puros de coração, você aprendeu que ser puro é muito mais do que fazer uma ação. Você aprendeu que ser puro se trata necessariamente do seu interior, do seu coração, e é exatamente por isso, você vai olhar para dentro de você e vai ver que ainda resta uma mágoa por causa daquele conflito de anos atrás. Você vai ver que ainda existe um receio com o seu irmão, com o seu parente, com o seu amigo, por causa de uma confusão de anos atrás. Você vai ver que ainda você percebe que ainda não tem total liberdade, como antes você tinha, de chegar diante dele e tratar como um irmão em Cristo, e tratar como um familiar, como outrora você tratava. Por quê? Porque esse conflito ele foi tão somente esquecido, ele não foi resolvido. Por quê? Quando todas as partes foram tentar resolver, foram pensando em si mesmo. Por isso que a paz, ela é algo difícil de se estabelecer, e nós entendemos isso. Mas, irmãos, o pacificador, ele tem uma visão contrária de tudo isso, a respeito de si mesmo. Ele não vê tudo o que o envolve como uma prioridade. Irmãos, o pacificador, ele preza pelo todo, e necessariamente falando, ele vai prezar, porque como você aprendeu, a pacificação, ela vai muito de encontro àquele que é manso, ou seja, a penúltima bem-aventurança do segundo grupo de 4 bem-aventuranças, ela vai de encontro a também a penúltima bem-aventurança do primeiro grupo, ou seja, ser um pacificador está intimamente relacionado, diretamente relacionado àquele que é manso de coração. E se, meu irmão, você não for um manso de coração, ou seja, se você não conseguir colocar a situação do outro em primeiro lugar, você nunca vai conseguir ser um pacificador, jamais, porque como disse, você vai estar levando para essa resolução a sua necessidade, a sua prioridade, e um pacificador, ele age de forma totalmente contrária a isso. Ele tem uma visão inteiramente nova sobre si mesmo e, consequentemente, sobre tudo o que o envolve, sobre a sua situação, sobre o seu entendimento, sobre as suas necessidades. Ou seja, ele sabe que se não tiver resolvido, se não estiver tudo bem para todos, então aquela situação não foi resolvida coisa nenhuma. O pacificador, ele sabe disso. Sobre isso, no século 19 e 20, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele escreveu o seguinte, abre aspas: se você já se viu como alguém que precisa ser humilde de espírito ou pobre em espírito, se você já se lamentou chorando em face da negridão do seu coração, se você já se enxergou como realmente é, ou seja, manso, e sentiu fome e sede de justiça, ouça, então você
não continuará exigindo que os seus direitos e privilégios sejam atendidos. Ou seja, se você vive de acordo com as bem-aventuranças, nunca você vai olhar para um conflito e na resolução dele você vai ver as suas necessidades, os seus direitos, os seus privilégios como algo que precisa ser trazido à tona. E ele continua, e nem ficará perguntando, qual é a minha parte nisso ou naquilo. Você percebe o que já estava sendo dito há muito tempo atrás, e ele finaliza, antes você ter-se-á esquecido inteiramente de si mesmo. Fecha aspas. Então, irmãos, é uma concordância que o pacificador ele tem uma visão totalmente realista de si mesmo. Ele não vê a sua necessidade em primeiro lugar, porque ele é um manso, porque ele é um pobre, porque ele chora por causa do seu pecado, porque ele tem fome e sede de justiça, porque ele vê a necessidade de proliferar a misericórdia, espalhar a misericórdia, porque ele é um puro de coração. E em sendo tudo isso, certamente ele vai conseguir exercer a paz. Mas, em segundo lugar, ser um pacificador, além de ser aquele que tem uma visão realista de si mesmo, ele é alguém que tem uma visão realista do seu semelhante. Preste muita atenção nisso aqui. E aqui, meus irmãos, eu quero deixar uma coisa muito clara. Se você não tem uma visão realista de si mesmo, então você não vai conseguir entender esse ponto. E principalmente você não vai conseguir colocá-lo em prática. Isso por quê? Porque, irmãos, só se consegue olhar para o outro e vê-lo como alvo da necessidade de pacificação, se você entender que você também é carente dessa mesma pacificação. Ou seja, se você consegue olhar para você e ver que você precisa que outros sejam pacientes, que outros exerçam a pacificação para com você, você então vai conseguir também levar a pacificação a outras pessoas. O pacificador, ele vai olhar com misericórdia. Lembra da outra bem-aventurança? Porque ele sabe qual é o pensamento daquele que está causando intriga. O pacificador verdadeiro, ele vai olhar para o outro com mansidão, ele vai olhar para o outro com misericórdia, porque ele sabe com que entendimento aquele que faz parte do conflito está vindo resolver o conflito. Ele vai olhar com graça, com misericórdia para aquele que está causando discórdia, aquele que vive causando divisão. Irmãos, se você for um pacificador verdadeiro, você nunca vai reclamar daquele que causa intriga, daquele que é briguento. Por quê? Porque, irmãos, ele sabe qual é o pensamento. E qual é o pensamento que ele está vindo? É exatamente o mesmo que muitos de nós vamos quando vamos resolver um conflito. Ou seja, é aquele pensamento que você levava quando você queria reivindicar os seus direitos. É aquele pensamento que você levava quando achava que estava coberto de razão, que você era o dono da verdade. Ao olhar para alguém que causa conflito, você nunca vai reclamar dele, porque você está ciente que ele está vindo com todas essas armas. Você vai estar ciente que ele está pensando tão somente nele mesmo. Isso tem uma razão, porque o pacificador, ele não fala mal daqueles que vivem buscando a confusão, daqueles que vivem desrespeitando, aqueles que vivem ofendendo os demais, até mesmo você. Por quê, irmãos? Porque o verdadeiro pacificador, ele sabe que estes ainda estão sob o domínio desse mundo caído.
O pacificador, ele sabe que estes ainda estão debaixo do jugo da escravidão, ainda estão debaixo do jugo do pecado, são ainda súditos de Satanás. O pacificador, ele sabe disso quando ele olha para alguém que é causador de conflito. Isso precisa ficar muito claro, irmãos, no nosso entendimento. E diante disso, o que é que o pacificador verdadeiro ele faz? Ele imita Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele olha para os algozes, ele olha para aqueles que estavam causando toda aquela situação de dor, de desrespeito, e diz para Deus o seguinte: Senhor, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem com quem estão lidando, eles não sabem com quem estão mexendo. Perdoe, eles não sabem o que fazem, são cegos espirituais, por isso agem dessa forma, com intriga, com discórdia, agem desmerecendo os outros, ofendendo os outros. Irmãos, a atitude de um pacificador diante de alguém como esse é de oração. Lembra que Jesus, ele disse no seu próprio sermão, o que é que você tem que fazer para com o seu inimigo? Orar, orar. E a oração é: Senhor, tenha misericórdia, eles não estão sabendo o que estão fazendo. É somente, irmãos, quando você olhar para si mesmo e para as pessoas dessa forma, que você conseguirá enxergar, que você vai conseguir enxergar a necessidade de exercer a pacificação com elas. Tão somente dessa forma, e somente dessa forma, que você estará com condições para ajudá-las. É somente com esse entendimento, uma visão correta de si mesmo, realista de si mesmo, e uma visão realista das outras pessoas. Mas ouça, se o contrário de tudo isso for verdade, a única coisa que você fará é estender ainda mais a guerra. Se você não tiver uma visão realista de si mesmo e dos outros, dos ímpios, irmãos, a única coisa que você conseguirá fazer diante de um conflito é continuar estendendo a guerra. E você aprendeu o porquê disso. Por fim, a promessa que Jesus traz para mim e para você, nós que somos pacificadores, agora que você aprendeu o que é, você pode aí se ver como um ou não, né? Mas, irmãos, essa promessa de Jesus, ela é algo gracioso, ela é algo grandioso, e é a tal ponto, irmãos, que é até difícil de se pensar que um ser humano, ele possa possuir tal promessa. A promessa do pacificador, que ele vai ser chamado um filho de Deus, ela é maravilhosa. Veja bem, quando nós analisamos as línguas originais que são escritas a palavra de Deus, que foram escritas a palavra de Deus, necessariamente falando do grego, que foi escrito o Novo Testamento, irmãos, o significado dessa promessa é algo tremendo, porque a Bíblia, ela traz dois termos de forma necessária para filho. Ouça bem, o primeiro termo, eu vou citá-los aqui para você, huios, é o termo grego para filho, na Bíblia Sagrada, e tekna é um outro termo muito usado na palavra de Deus para a palavra filho. Tekna significa filho pequeno, criança pequena. Então, quando Jesus ele fala dos pequeninos, ele está falando essa palavra, tekna. Então, tekna é como se fosse o Isaías, é como se fosse o Cauã, que está aqui conosco, os dois, né? Então, são crianças pequenas, são filhos pequenos. Agora, a palavra que Jesus usa aqui é huios,
que tem um significado tremendo. Ouça, aquele que tem o privilégio ao caráter. Isso que Jesus está dizendo, que o Filho de Deus, ele será chamado, ele terá para si o privilégio ao caráter. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa sociedade moderna, pós-moderna e transmoderna, ou seja, ela se transforma diariamente, nós temos à luz dessa sociedade caráter da seguinte forma: para nós, caráter é aquela pessoa honesta, é aquela pessoa trabalhadora. Caráter para nós é aquela pessoa que tem uma boa fama, uma boa conduta, ela é respeitosa com todas as pessoas, e nós olhamos para esse tipo de ser humano e dizemos, não, essa é uma pessoa de caráter. E é algo curioso que muitos pais crentes, quando têm os seus filhos não crentes, eles dizem assim para nós: pastor, meu filho não é crente não, mas ele é uma pessoa de muito caráter, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito respeitosa, trabalhadeira, não faz mal para ninguém, é uma pessoa de muito caráter. Irmãos, ouça, isso é caráter à luz da sociedade, à luz da Bíblia não. Isso não é caráter à luz da palavra de Deus, porque caráter à luz da Bíblia é tão somente uma coisa: refletir a imagem de Deus. Isso é caráter. Portanto, quando Jesus ele diz que o pacificador, ele está debaixo da promessa de ter o caráter, não está falando desse caráter a partir da sociedade moderna, mas sim à luz da própria palavra de Deus. Ou seja, o pacificador, ele leva consigo a imagem do próprio Deus. Por isso que o termo é traduzido como um privilégio, porque, irmãos, somente um bem-aventurado, ele tem o privilégio de ter o caráter de Deus. Somente um bem-aventurado, ele tem a alegria, a felicidade de carregar em si e de mostrar isso ao mundo, às outras pessoas e também para o próprio Deus. Agora eu pergunto a você: quem é o bem-aventurado? Quem é esse que nós chamamos de bem-aventurado? Bem-aventurado, você já aprendeu, é o discípulo de Jesus. Tão somente, eu poderia fazer uma outra pergunta para você: quem é o discípulo de Jesus? A resposta que eu daria, e eu vou ser muito bonzinho com essa resposta, John Wesley no século 17, ele não concordaria comigo, mas ouça: discípulo de Jesus é aquele que no mínimo, irmãos, eu estou sendo muito bonzinho, ele vive buscando viver de acordo com as bem-aventuranças. No mínimo ele fala assim: pastor, eu procuro viver de acordo com isso. John Wesley vai dizer que discípulo de Jesus é aquele que de fato e de verdade mostra isso. Aquele que vive buscando não é. Muito rigoroso, mas eu vou ser um pouco bonzinho, né, com a gente mesmo. Ou seja, irmãos, só resplandece o caráter de Deus quem vive de acordo com os ensinamentos de Jesus. Para você que está em casa, nos acompanha e estava ontem na nossa sala virtual, a partir da leitura do livro que nós estamos fazendo, você me ouviu falar sobre isso. Qual era o grande divisor de água dos fariseus? Porque os fariseus criam na palavra de Deus, cumpriam a palavra de Deus, e à risca, como você já aprendeu aqui, eles olhavam para a palavra de Deus e procuravam de fato praticar, e de fato praticavam aquilo que era lei no passado. Mas, irmãos, quando chega Jesus,
qual era o grande divisor de águas ali para dizer que eles estavam agindo de fato como fariseus, ou como aqueles que estavam tão somente maquiando? Era o ensinamento de Jesus. Você já aprendeu que eles não aceitaram os ensinamentos de Jesus. Ou seja, discípulo é aquele que ouve o ensinamento de Jesus e vive de acordo com esse ensinamento do próprio Jesus. E ponto. Esse é o discípulo de Cristo. Por quê, irmãos? Porque somente Jesus é quem refletiu a imagem, o caráter de Deus, somente Jesus. Por isso que o discípulo de Jesus, ele vai refletir a imagem de Jesus. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, o verso de número 3. Você vai ver o autor dizendo o seguinte, Hebreus capítulo 1, verso de número 3, a parte A tão somente, diz assim: o Filho, Jesus, que é o resplendor da glória de Deus. E olha só, a expressão exata do seu ser. E foi exatamente para vivermos, irmãos, conforme a imagem de Deus, através do seu Filho Jesus, que eu e você nós fomos chamados por Deus. Foi exatamente para isso, como Paulo diz em Romanos 8, no verso 29. Agora, irmãos, olha só que coisa maravilhosa, depois que você já entendeu o que significa ser chamado filho de Deus, é ter o caráter de Deus, ouça que coisa grandiosa a partir dessa promessa. Veja bem, refletir o caráter de Deus, sabe o que significa? Significa ser pertencente a Deus. Ou seja, irmãos, quando você estiver exercendo a pacificação de forma verdadeira, certamente você será reconhecido como filho de Deus, como alguém que está debaixo dos cuidados do próprio Deus. Ou seja, os homens vão olhar para você, quando você estiver de fato, de verdade, exercendo a pacificação à luz da Bíblia, eles vão olhar para você e dizer: tem alguma coisa errada, tem algo diferente na forma que esse homem, que essa mulher está resolvendo esse conflito. Isso por quê? Porque essa pessoa que está olhando para você, ela está colocando em primeiro lugar, como você aprendeu, o seu eu, a sua necessidade, as suas preferências, a sua verdade. E ela vai olhar para você e vai ver que você está fazendo exatamente o contrário disso, e vai dizer: opa, tem alguma coisa errada. Essa pessoa não está agindo como é comum de se ver, ela está agindo de forma totalmente diferente. Por quê? Porque, meus irmãos, nós que somos de fato seguidores de Cristo, nós pertencemos a Deus, e por pertencer a Deus, o que nós mostramos ao resolver um conflito é o caráter do próprio Deus. Por isso a promessa de ser chamado filhos de Deus. E você vai ser reconhecido também pelo próprio Deus, porque, irmãos, de forma genuína, você foi tirado da seu filho, porque você foi retirado da antiga família. E qual era a antiga família? A família das trevas, a família de Satanás. E agora você faz parte da família de Deus. Ou seja, você foi adotado pelo próprio Deus. Irmãos, esse termo adotado, como disse ontem na nossa sala, ele não é um termo tão bem quisto, especialmente pelos batistas. Os batistas têm medo desse termo. Alguns dizem: eu não sou filho adotado, sou filho legítimo. Irmãos, nós não nascemos filhos de Deus,
E isso precisa ficar bem claro. A palavra de Deus diz isso de forma clara. Nós fomos adotados por Deus, retirados da família pecaminosa, da família maligna, e agora fazemos parte da família de Deus. Ou seja, Deus tirou você da casa da escravidão. Deus tirou você da servidão do pecado e colocou você debaixo dos cuidados do próprio Deus. Entende a promessa que está sobre você? Entende o que é que Jesus, ele quer dizer quando Deus olha para você e te vê como um pacificador legítimo? Esse é meu filho. É por isso que ele está agindo dessa forma, e nós louvamos a Deus por isso. Agora, irmãos, uma observação para terminar. Talvez você que não é um filho de Deus, talvez você possa olhar para tudo isso e pensar: então eu vou exercer a paz para que eu possa também ser chamado de filho de Deus. Eu vou ser um pacificador para que eu possa ser chamado para me tornar um filho de Deus. Aí eu digo para você, meu irmão, meu amigo, com muito amor, mas também com muita verdade, não é assim que as coisas funcionam. A palavra de Deus, ela garante isso. Você não exerce a paz para se tornar um filho de Deus. Não é assim que funciona. É exatamente o contrário. Você exerce a paz porque você é um filho de Deus. Ou seja, só é possível ser um pacificador de verdade aquele que é filho de Deus, aquele que foi retirado pelo próprio Deus da família das trevas e agora faz parte da família do próprio Deus. Por quê, irmãos? Somente quem é filho de Deus consegue ter uma visão realista de si mesmo, e somente quem é filho de Deus consegue ter uma visão realista dos ímpios. Somente quem é filho de Deus consegue exercer a paz como Jesus ensina em seu sermão. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Algo para você praticar, como sempre, tão somente uma coisa: irmão, não viva debaixo do engano que existem duas vidas nessa terra para você viver. Ou seja, a vida espiritual e a vida secular. O crente, ele é tentado, ou até mesmo muitos gostam de dizer isso: ah não, a minha vida no meu trabalho é uma. Lá não é possível eu viver da forma que Jesus ensina no seu sermão. Pastor, lá na minha casa não tem como eu viver dessa forma, porque lá só tem eu de crente, lá só tem eu de servo do Senhor. Meu irmão, não caia nesse engano de achar que você pode viver de uma forma em determinados lugares e de outra forma em outros lugares. Onde quer que você esteja, onde quer que você atue, more, trabalhe, vá, você precisa viver debaixo das ordenanças de Jesus. Você precisa ser um manso, você precisa ser um puro, você precisa levar a paz da forma que Jesus ensina. Que você possa viver dessa forma no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Nos dê, ó Deus, cada vez mais entendimento da Tua palavra e condições para praticá-la. Ó Deus, a despeito da situação, a despeito do lugar, das pessoas, ó Deus, que eu possa de forma, ó Deus, bíblica, verdadeira, exercer a pacificação, ó Deus, diante de um conflito. Que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e ver algo diferente no trato, no lidar com conflitos, que elas possam ver em nós pessoas que são filhas do Senhor, ó Deus, e que elas possam, à luz disso, também, ó Deus,
entregar as suas vidas ao Senhor. Louvamos a Deus por esse culto, louvamos ao Senhor por esses irmãos que aqui estão, louvamos ao Senhor por todos que estão em casa, participando conosco. Que o Senhor, ó Deus, continue assistindo as nossas vidas, e se porventura, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, exista a necessidade de mudar, e eu creio que sempre há, que o Senhor mesmo, ó Deus, possa nos dar esse entendimento e transformar as nossas vidas. Se antes nós exercíamos a paz de uma forma não bíblica, não verdadeira, que nós possamos agora, encorajados pela Tua palavra, reconhecer quem nós somos e não colocar a nossa condição, a nossa situação em primeiro lugar, mas que nós possamos, ó Deus, sempre e sempre, porque o pacificador faz isso, olhar para a situação do outro e com base nisso, procurar resolver o nosso conflito. Te pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia para a nossa semana, e que nós possamos ser guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.